E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar sobre MLflow Project. Provavelmente você já teve dificuldade para conseguir compartilhar, por exemplo, um código, mesmo que você tenha conseguido, sei lá, ou tenha utilizado, ou esteja utilizando o GitHub ou o Git como um todo, né? Tem GitLab, tem outros providers que a gente consegue utilizar dentro desse contexto de versionamento de código. Mas quando a gente fala de reproducibilidade, provavelmente de compartilhar um código, de você conseguir pegar, por exemplo, um projeto e executar da mesma forma com que ele foi criado, o MLflow Project fez justamente com essa proposta, né? De você conseguir compartilhar o seu código utilizando o MLflow, ou o seu código ou o seu projeto da ML, de certa forma, com outras pessoas e conseguir executar da mesma maneira que você fez. Aí utilizando basicamente os mesmos parâmetros de treinamento e outros componentes que você conseguiu imputar dentro do seu projeto, beleza? Dizendo de uma forma mais, podemos dizer, documentada, né, o MLflow Project nada mais é como um formato padronizado pelo MLflow para você conseguir empacotar os seus projetos de ciência de dados, ou sei lá, de treinamento de dados, ou de treinamento de modelos em si, seja qual for, desde que tenha o artefato modelo incluso nisso, para você conseguir reutilizar de uma forma mais reproduzível, né, se essa palavra existe. Então, em suma, seria isso. O que eu estou tentando mostrar aqui é justamente como é que a gente conseguiria utilizar isso, trazendo os benefícios, basicamente, que eu já disse, que é reproducibilidade, compartilhamento fácil, padronização de código, gerenciamento simplificado de dependências que você tem dentro do seu projeto e a capacidade de executar em diferentes plataformas. Então pense que é basicamente um artefato que você consegue pegar e reutilizar ele independente do ambiente. Você só precisa prepará-lo para conseguir executar isso. Bom, vindo basicamente aqui para o Scala Draw, quando a gente fala justamente dos benefícios que eu trouxe de você conseguir reproduzir o seu código e conseguir ter um formato de projeto orientado ao MLflow, basicamente, eu vou conseguir basicamente detalhar para vocês um pouquinho dos componentes que a gente está falando aqui, tá? Pense então o que é composto de fato um projeto utilizando o MLflow Project. Você vai ter basicamente dentro do ambiente do seu projeto, sei lá, MLflow Project aqui. Vamos supor que o seu projeto atualmente está num ambiente local, beleza? O que ele vai precisar de artefato necessariamente? Você vai precisar de um arquivo chamado MLflow, se eu não me engano, acho que é MLflow Project, MLproject, eu acho que esse é o nome, e ele basicamente é um arquivo .yaml. E aqui basicamente você vai ter a configuração que o seu projeto vai ter. Eu vou depois mostrar a parte do código, você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer aqui. Você vai ter basicamente o seu MLflow Project aqui, você vai ter um arquivo conda que vai conter basicamente o que? O conda YAML, ele vai conter justamente todas as dependências que você está utilizando dentro do seu projeto. E por fim, basicamente são os artefatos, entenda-se código, coisas assim, o seu arquivo de treinamento que você tem dentro do MLflow. Sei lá, vamos colocar aqui um train.py. Train.py. Basicamente seria isso. Pô, Manilson, beleza, entendi que isso daqui basicamente está dentro do escopo que eu entendo que seja o MLflow Project, mas quando você fala em reproducibilidade, o que você está querendo dizer? Pensa que esse mesmo pacotinho que está aqui, você conseguiria executar esse cara, sei lá, vamos supor aqui dentro do seu ambiente local, que eu já havia dito, sei lá, vou colocar aqui o local. Você conseguiria reproduzir ele, por exemplo, dentro de um Databricks. Você sabe que o Databricks tem um MLflow nativo, basicamente. Você conseguiria, por exemplo, ter o seu próprio owner Databricks, podemos assim dizer, né? O self-made Databricks. Databricks não, MLflow. E a gente poderia executar ele dentro de um Kubernetes como um todo. Kubernetes, acho que tá certo. Basicamente é isso que eu estou querendo dizer com reproducibilidade. Você conseguir pegar o mesmo experimento, o mesmo projeto, de uma forma só, sem ter que mudar muito de parâmetro. Basicamente tentar garantir as dependências que você tem e colocá-lo para executar nesses diferentes ambientes. Bom, quando a gente fala justamente do MLflow Project ou do ML Project, esse arquivo YAML aqui, ele funciona como se fosse um contrato ou uma receitinha que ele vai ter que seguir para conseguir executar basicamente o seu projeto. Ele vai precisar de alguns campos de chave e valor, não sei quantos de vocês já trabalharam com arquivos em formato YAML, mas ele basicamente precisa de
é basicamente um formato de chave e valor, onde você justamente vai precisar colocar, sei lá, vamos colocar aqui o nome do seu projeto, beleza? Sei lá, aqui app testa. Você vai precisar, por exemplo, dentro dele também você pode ter a conda env que você vai executar, sei lá, aqui no nosso caso vai ser conda.yaml, tá? Você também vai precisar do endpoint que vai ser executado dentro do seu projeto. No nosso caso é o train.py, beleza? É nessa estrutura, basicamente, ele vai seguir e falar, putz, beleza, essa aqui é a minha receitinha, que eu vou sempre executar, sempre que eu for executar esse cara em qualquer ambiente, eu vou procurar por esses parâmetros. De fato, eles têm outros parâmetros aqui. A gente pode abrir depois a documentação para me mostrar o que você tem, você próprio beleza? Então, basicamente, funciona dessa forma. E aqui eu queria começar a partir um pouquinho pro lado prático, conseguir explicar para você de uma forma prática como é que a gente consegue executar, testar esse carinho, beleza? Bom, visto que a gente já tem aqui o nosso arquivo train.py, que é o arquivo que a gente vai utilizar para treinar basicamente o nosso modelo aqui, eu não vou entrar muito no detalhe do que a gente está fazendo aqui, beleza? Que o objetivo é justamente a gente focar dentro do MLflow Project, fechou? O que eu vou fazer é justamente criar o primeiro arquivo que a gente precisa, que é o MLflow Project. Eu havia dito dentro do ScalaDraw que ele é um arquivo .yaml, não, ele é um arquivo sem extensão, beleza? Bom, o que a gente vai precisar primeiro aqui? Ainda continuar dentro daquela lógica de chave e valor, a gente vai precisar do name, e dentro do name a gente vai colocar aqui, sei lá, tutorial, palanca, coach. Acho que esse daqui vai. Bom, o segundo arquivo que a gente precisa fazer, justamente para dar continuidade nesse formato desse arquivo, é justamente criar o nosso arquivo conda.yaml, beleza? Que ele vai conter justamente as dependências que a gente precisa dentro do nosso projeto. YAML é YAML com M, né, maninhos? Ó, assim, YAML. Beleza. Bom, visto que a gente tem o nosso arquivo conda.yaml, quais são as dependências que a gente vai precisar criar aqui? O conda.yaml chega a lógica do MLflow Project também, de chave e valor, mas a gente vai precisar justamente pegar daqui da minha colinha, eu não vou escrever tudo do zero para não ter que tomar muito tempo. Bom, com o nosso arquivo conda.yaml criado aqui, o que a gente vai precisar fazer é justamente compor as dependências que a gente precisa para conseguir rodar o nosso projeto. Pensa que o MLflow Project vai instalar esse cara, tal como uma receita de bolo, ele mesmo vai falar, putz, caraca, o nome desse projeto é X, beleza? Agora eu tenho que manter esse ambiente rodando e para isso eu preciso justamente de tal XYZ dependências. Basicamente, quais são as dependências que a gente quer? A gente vai manter basicamente o mesmo nome do projeto, isso que eu peguei da minha cola aqui, eu acabei mudando o nome do projeto agora. Que a gente vai precisar justamente fazer o seguinte, a gente vai usar o channels, né, que é basicamente o repositório que a gente vai estar utilizando para baixar as dependências, ele vai ser o default e o conda.forge. Conda.forge, entendo que vocês já saibam, basicamente é o nosso repositório de libs que a gente tem dentro do Anaconda para conseguir instalar. A gente vai ter o pip e a gente vai estar usando o Python 3.8, beleza? Essas aqui são as dependências que a gente vai conseguir instalar, que são o MLflow, Scikit-learn, Pandas e outros paranauês que a gente tem aqui. Bom, feito isso, a gente consegue dar continuidade na nossa receita dentro do MLflow Project. O que acontece? Visto que a gente tem justamente esse cara criado, o que a gente vai precisar fazer é justamente qual é a minha conda env que eu vou estar utilizando. E aqui a gente sabe que a nossa conda env é o quê? Conda.yaml. Correto? É justamente esse carinho. Bom, lembrando que o conda.yaml pode ser YAML com A ou sem o A, ele vai entender da mesma forma e eu tô vendo aqui que o meu copilotzinho está me ajudando nessas circunstâncias, tá? Beleza. Bom, visto que eu tenho o conda.yaml criado, a terceira, na verdade, não primeira, não segunda, mas a terceira é justamente definir quais são os meus entry points e dentro desses entry points eu vou conseguir imputar parâmetros que eu quero que ele siga para conseguir treinar o meu modelo. E eu vou explicar aqui basicamente quais são esses parâmetros. Beleza. Visto que eu tenho um entry point criado aqui, Manilson, qual é o primeiro parâmetro que eu vou utilizar aqui? Eu vou dar um tab apenas para conseguir se reutilizar desse carinho, tá bom? Bom, visto que a gente tem justamente esses caras, eu vou utilizar main.py sem necessariamente... Pode ser assim. Vou utilizar justamente a main.py não como arquivo. Eu vou usar ele como parâmetro, beleza?
ou melhor, como chave. Quero definir quais são os parâmetros, eu quero definir quais são as regras que ele precisa utilizar, ou melhor, que ele precisa executar quando for treinar, beleza? Visto que a gente tem os parâmetros aqui, eu vou ter justamente o parâmetro alfa, beleza? O que ele vai receber? Vai receber um tipo float aqui. Lembrando que isso aqui são os parâmetros do meu modelo, tá? E ele vai receber aqui, como default, o valor de alfa vai ser 0.5, beleza? Bom, visto isso, qual vai ser o meu ratio? L1 ratio. Aqui vai ser um tipo float também. E aqui o default vai ser 0.1, beleza? E aí a gente vai precisar de um data file. O que é esse data file? Esse data file aqui, ele basicamente vai ser o arquivo CSV que a gente vai utilizar, que vai estar dentro de um /dados, sei lá o que, para a gente conseguir executar esse carinha, tá? Aqui a gente vai estar utilizando justamente o dataset do Vim, acho que é o nome, dados-line quality. Você deve estar se perguntando qual, beleza? Como é que a gente vai levar esse dado para cá para conseguir executar esse carinho, tá? .csv. Bom, e outro comando que a gente vai conseguir basicamente ter que construir e colocar dentro do nosso MLflow Project, lembrando que tem outros parâmetros que a gente conseguir importar aqui, é justamente o comando que a gente vai executar para conseguir executar, não, que a gente vai ter que colocar para conseguir executar o nosso train.py, beleza? Que comando é esse? Ele meio que já deu aqui quando eu dei um tab com o Copilot, só que a gente não está dentro de um source, ele está dentro do train.py. E aqui justamente eu vou colocar aqui train.py, quais são os parâmetros que eu estou passando para ele. Eu estou passando um parâmetro chamado alpha, beleza? Deixa eu colocar aqui, vai ser esse parâmetro alpha daqui. E eu estou precisando justamente falar o que, ó. Você vai passar o alpha como parâmetro, né, dentro do meu comando que eu estou executando aqui. Qual é o segundo parâmetro que eu estou utilizando aqui, que não é ratio p, é ratio, vai ser esse cara daqui, que vai receber justamente esse carinha daqui. E o último comando, mas não menos importante, é justamente o nosso data file, né, que é justamente o que eu vou pegar aqui da minha colinha para não ter que tomar muito tempo, beleza? Bom, feito isso, para esse projeto, a gente justamente já tem o que é necessário para conseguir executar. Mas aí faltam alguns pontos que eu acabei deixando de fora, né? Por exemplo, pô, Manus, beleza. Quais são os arquivos mais importantes que eu preciso ter quando eu for executar justamente o seu MLflow Project? Tendo em vista que, na verdade, eu tô falando aqui com vocês e procurando o erro no meu arquivo, entry point. Tendo em vista que você tem declarado o ML Project sem extensão, que eu basicamente acabei cometendo o erro no ScalaDraw, e o nosso conda.yaml, o arquivo train.py, o que vai determinar justamente, por exemplo, putz, onde está o seu dado, como você vai fazer isso, basicamente tem aqui dentro do seu arquivo train.py um parse args que ele vai entender o que você acabou imputando dentro do seu MLflow Project ou do ML Project para ele conseguir se reutilizar desses dados aqui dentro, beleza? Bom, feito isso, beleza, tudo lindinho, o que a gente precisa fazer? Beleza, vamos executar esse camarada aqui e ver como é que ele se comporta, beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer justamente é o seguinte, vai ser python -m venv.venv, tá? Por favor, sempre cria uma variável, sempre cria basicamente uma virtual env para você conseguir trabalhar, beleza? E você provavelmente poder descartar depois e não ter que prejudicar o seu ambiente principal, beleza? Feito isso, o que eu preciso fazer então? É justamente, basicamente instalar, oh meu Deus, tá difícil falar hoje. Basicamente instalar as dependências que você vai precisar para conseguir executar o seu projeto. Quais são as dependências que a gente precisa, Nils? Bom, a gente precisa do Conda, basicamente a gente precisa do MLflow, a gente precisa do scikit-learn, pandas, numpy e tal. Eu vou pegar basicamente algumas dependências, porque uma já vem como subdependências para as outras, tal como numpy, por exemplo, tá? Beleza.
Feito isso, o que eu agora preciso fazer, visto que eu já tenho basicamente as minhas libraries, as minhas bibliotecas instaladas. Perfeito. Só dá um ML4 Run que a gente vai ter tudo rodando perfeitamente. Que cai justamente no ponto que eu disse sobre reproducibilidade. Você conseguir, com um comando só, conseguir executar um processo de treinamento seguindo basicamente algumas normas que você acabou definindo. Beleza? ML4 Run .-p e os parâmetros que a gente vai conseguir basicamente dizer aqui, que é o alpha e tal. Mas se você for ver, por exemplo, aqui dentro do nosso Conda, a gente colocou basicamente o alpha como 0.5 e o 0.1. Isso o que eu quero dizer é, putz, se eu não passar esses valores, ele vai tomar os valores que eu tenho dentro do ML Project como verdade, que são basicamente o default, beleza? Fechou? A gente vai executar aqui. Beleza, executado o código, o que ele retornou basicamente? Um errozinho, could not find main among entry points, tal, blá, 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 blá. O que tá rolando aqui especificamente? Basicamente, eu acabei errando a chave aqui, tal como eu disse, enquanto eu estava explicando, tentando procurar erros aqui que eu acabei cometendo. E de fato, não é entry point, é entry points com basicamente um underline e o points é no plural. Beleza? Vamos executar novamente, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, já deu basicamente o erro, ou melhor, está executando de verdade. E aqui a gente consegue ver o que ele está fazendo. Ele está criando, ó, aqui ó. Ele começou criando basicamente a minha environment dentro do meu projeto, né? Está instalando basicamente as dependências Python que eu acabei definindo aqui dentro desse carinha. Bom, e ele terminou de executar aqui. Só que daí, se vocês perceberam, eu fiz basicamente uma coisa que é de propósito aqui para a gente conseguir meio que tangibilizar o que eu quis dizer quando ele fala de fato que vai seguir o que está descrito dentro como contrato basicamente do ML Project. O erro que ele basicamente disse aqui foi, ó, eu não encontrei nenhum arquivo chamado wine quality CSV aqui para me conseguir treinar esse modelo, não, meu irmão. Como é que eu faço? Simples, a gente vai criar basicamente o mesmo caminho que a gente precisa, né? A gente vai precisar de uma pasta chamada dados e dentro dessa pasta a gente vai colocar basicamente o nosso arquivo wine quality aqui, beleza? Fechou. Visto que eu tenho tudo isso, bora executar novamente. Tá, e aí é uma dica até que eu não expliquei muito sobre o comando. De fato, ela acabou instalando as dependências aqui, de boa, só que daí o que acontece? Quando a gente justamente vê esse cara daqui, o MLflow run.-p, que é basicamente de parâmetros aqui, esse esse ponto aqui é basicamente para indicar o diretório local que eu estou utilizando agora. Vamos supor que eu queira executar isso de um Git. Simples, é só você dar o mesmo comando e simplesmente remover esse ponto aqui e conseguir executar da mesma maneira, beleza? Bom, ele retornou justamente outro erro, que o arquivo basicamente que eu estou utilizando aqui de wine CSV, ele não contém basicamente a coluna quality. Perfeito. Basicamente o que eu vou fazer é justamente colocar esse wine quality aqui, V2. Eu vou deletar esse cara e reaproveitar basicamente o nome dele e vou deletar isso daqui. O que eu estava tentando garantir é justamente que ele tenha basicamente a coluna quality. Então, esse carinha tem, beleza? O que eu vou fazer, basicamente, é renomear, perfeito, e dar um run novamente. E aí tem uma coisa muito importante que você tem que reparar. Você viu que na primeira instância, quando a gente executou o projeto pela primeira vez, ele basicamente instalou as dependências. Beleza, ele já não vai ter que fazer isso numa segunda, terceira vez, porque ele vai reaproveitar basicamente o estado atual que ele já tem para conseguir utilizar e executar o seu projeto, perfeito? Bom, o que está acontecendo então aqui? É que ele vai estar justamente rodando, beleza, criou uma run aqui e ele continua falando que o quality não existe. Beleza, eu acho que eu consegui achar onde está o erro. O que eu fiz, tá? Para conseguir debugar esse cara. Beleza, eu importei basicamente o novo formato lá, ou melhor, o novo arquivo, né? O que eu fiz aqui basicamente foi o seguinte: deixa eu dar um print nas colunas que a gente tem e ver basicamente como eu estou dividindo elas, né? Como é que eu estou dando o strip dela. Se você ver, basicamente eu estou dando um strip meio que
errôneo, né? Porque acontece, quando eu dou um CEP por 2 pontos, esse cara aqui ele está separado por vírgula, não 2 pontos necessariamente, beleza? Então, se eu ler basicamente esse cara sem o CEP, o que vai acontecer é que ele vai conseguir executar de um jeito mais correto, de certa forma, ou melhor, é o default basicamente do read CSV, beleza? Se eu dar um executar agora aqui, provavelmente ele vai conseguir treinar o nosso modelo de uma forma correta, linda e perfeita, beleza? Bom, feito isso, se você ver, beleza, ele treinou, deu o MEI, deu o RMCA, e o R2, né, que é basicamente o R2 do nosso modelo aqui. Simples, então é MLflow UI aqui que a gente vai ver como é que esse cara tá, beleza? Bom, ele vai estar subindo aqui, provavelmente vai subir aqui uma uma página aqui. Eu vou copiar esse cara daqui do meu navegador, puxando ela aqui, basicamente daqui. Todas as tentativas que a gente fez para conseguir treinar esse modelo. O último que está aqui é esse carinha daqui. Bom, então tem tudo aqui que a gente conseguiria basicamente acompanhar todos os artefatos que a gente utilizou para conseguir treinar o nosso modelo, beleza? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Vídeo cansativo, deu bastante trabalho porque eu tive que debugar bastante também. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Falou!